Prazer estar entre os irmãos. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, no verso de número 11 até o verso de número 15. Nós ficamos sentados já por bastante tempo. Para a leitura da palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Tito, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, do verso 11 até o verso de número 15, nós leremos a palavra do Senhor e meditaremos nesse texto. Irmãos, é tão gostoso para o pregador, quando ele sobe para ministrar, e todo culto está sendo direcionado para aquilo que Deus irá falar por meio da palavra. Estava sentado agora falando com o reverendo Erickson, eu falei assim: o senhor sabe o texto que eu vou pregar? Ele, não. Falei, mas parece que o senhor sabia. Porque nós cantamos sobre a volta do Senhor, nós cantamos sobre graça, e é o que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui nessa noite. Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Fale conosco, Jesus. Cantamos louvores ao Senhor e neste momento nós nos assentamos para ouvir a tua doce voz. E que de fato, Pai, seja doce, que ela venha ao nosso encontro nos transformando, em nome de Jesus, encorajando. Nós precisamos de Ti, eu preciso do Senhor para expor a Tua palavra. E na dependência do Teu Espírito, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Queridos, semanas atrás, ouvindo um trecho de uma entrevista, naquele Flow Podcast, eu ouvi algo que me fez refletir, irmãos, sobre como os ímpios, eles têm uma visão errada sobre o nosso Deus. Conversa acontecendo, o entrevistador, em determinado momento da conversa, ele coloca a chamada aposta de Pascal. Já ouviu falar sobre a aposta de Pascal? De maneira bem resumida, a aposta de Pascal é o seguinte: se você crê em Deus e você chegar ao fim da sua vida e descobrir que Ele não existe, tudo bem, você não ganha nada, mas também você não perde nada. Mas Pascal diz que se você não acredita em Deus e você chegar ao fim da sua vida e descobrir que Ele existe, então você perde tudo. E é uma perda eterna. Logicamente, é melhor acreditar do que não acreditar. Acreditando, você pode ganhar. Não acreditando, você só perde e pode ser uma perda irreversível, uma perda para todo sempre. Essa é chamada aposta de Pascal. E aí, ele cita a aposta de Pascal, e aí ele diz o seguinte: é por isso, ele enche a boca para poder falar, é por isso que eu prefiro acreditar. E soltou um, vai que, né? E todos deram uma risada. A visão de quem adota essa ideia é de que o simples fato de eu acreditar em Deus, diferente dos ateus, por exemplo, que não acreditam, é que, acreditando, eu estou seguro. Basta acreditar que eu estou seguro. Pelo menos eu não neguei a existência de Deus, e assim talvez Deus não fará nenhum mal contra a minha vida. Irmãos, que visão equivocada, que visão errada. Por mais que filosoficamente falando, a aposta de Pascal faça lá o seu sentido, teologicamente falando, ela não se sustenta. Não basta apenas acreditar na existência de Deus, isso não é suficiente. Os demônios creem na existência de Deus, e a Bíblia diz que, por causa disso, eles tremem, e nem por isso eles estão seguros, você pode ter certeza disso. Saber que existe um Deus, saber o que Jesus fez, você conhecer a história que a Bíblia narra, isso não é suficiente. O Deus citado nas Escrituras, na Bíblia, Ele é um Deus que se revela, e Ele se revela porque Ele quer relacionamento. E para se relacionar com Ele, é necessário que eu creia no Seu Filho. E quando eu creio, diz que uma transformação acontece na minha vida, eu nasço de novo. Enfim, irmãos, o fato é
que se eu creio que Deus é real, que o Deus da Bíblia ele é verdadeiro, que o que Jesus fez de fato é uma verdade, isso vai mudar a minha vida completamente. O que esses homens ímpios não sabem é que a vida cristã, irmãos, é muito mais do que apenas acreditar. A vida cristã, irmãos, não é apenas olhar para o pão da vida, mas se alimentar do pão da vida. Há um contato íntimo e profundo com o nosso Senhor. Existem exigências na nossa vida cristã. É o negar a nós mesmos, é o tomar a nossa cruz. Há uma transformação operada pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. Então, não adianta você adotar a aposta de Pascal e você ficar seguro, porque basta eu apenas acreditar que eu já sou diferente do que os outros estão pensando. Não, a aposta de Pascal, ela não é suficiente. Para nós, o que nós precisamos, irmãos, é fazer a confissão de Tomé, quando ele vê Jesus ressurreto. Quando o Senhor fala assim, toca Tomé, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele é Senhor e Ele é Deus e eu o adoro. Ele é Senhor e eu o sirvo de todo o nosso coração. Nós temos ministrado aos domingos, para você que nos visita, nós temos ministrado aos domingos na epístola de Paulo a Tito, e no sermão passado nós vimos um pouco do que é esse serviço, das exigências da chamada vida cristã. E nós falamos, irmãos, como Cristo quer que nós vivamos. Os irmãos vão lembrar, Paulo escreve a Tito, e a gente lembra dos problemas que estavam acontecendo ali na ilha de Creta, e Paulo escreve a Tito, ensinando o que ele deveria passar para os demais irmãos da igreja, sobre a transformação que precisa ocorrer, que ocorre na vida daquele que serve ao Senhor. Lembremos daquilo que nós já tratamos, e eu peço que você olhe para o texto, Tito, no capítulo de número 2, há uma orientação primeiro para os idosos, para os homens mais velhos, e vai dizer, e a gente lembra aqui daquilo que foi tratado, ele vai dizer aqui que nós chegamos à conclusão que a sabedoria é aquilo que rege a vida daquele que é mais velho, do homem. Quanto às mulheres idosas, elas são exemplo, elas são espelho para as mais novas. Aquelas que são casadas de novo, elas precisavam honrar os seus esposos, honrar a vida dos seus filhos, cuidar do seu lar, porque o evangelho estava em jogo por meio do bom proceder daquelas mulheres, as jovens casadas. O jovem, ele precisava ter domínio próprio, ele precisava de sensatez, tomar cuidado, porque na fase da juventude as paixões são mais quentes, são mais fervorosas. Nós falamos um pouco sobre isso. O líder, o próprio Timóteo, ele precisava ser exemplo, padrão para a igreja, o líder, e nós chegamos a essa conclusão que o líder, ele é um padrão para a vida dos irmãos. Falamos sobre os trabalhadores, o quanto que eles precisavam, por meio do seu trabalho, honrar ao nosso Senhor, porque eles eram luz no ambiente de trabalho, luz para os seus patrões, então eles precisavam ter uma postura diferente. O fato é, irmãos, que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui a maneira como eles devem viver, mas o que poderia surgir da parte dos ouvintes é, Paulo, Tito, por que nós devemos viver assim? Por que nós devemos proceder desta maneira? Porque aqui, irmãos, em Tito, Paulo faz uma coisa diferente que ele faz nas outras epístolas. Paulo sempre ensina a ortodoxia para depois ensinar a ortopraxia. Ou seja, ele sempre ensina primeiro a teologia para ensinar depois a prática, a praxis daquilo que se vive. Mas aqui ele faz diferente. Primeiro ele ensina como se deve viver, para que então depois ele ensine a teologia. E poderia surgir isso. Paulo, por que nós devemos viver desta maneira? E meus irmãos, eu acho que isso não é só um problema meu, não. Você pode falar por você. Mas que dificuldade eu tenho quando não me explicam o porquê de as coisas terem de ser feitas do jeito que está sendo pedido, que está sendo falado. Por exemplo, eu me lembro que quando criança, eu perguntava, mas pai, mãe, por que eu tenho que entrar agora? Por que eu tenho que ir dormir agora? Por que eu tenho que fazer isso? E na maioria das vezes eu tinha resposta para as minhas perguntas, mas eu me lembro de ouvir algumas vezes meus pais falarem assim, porque eu estou mandando, rapaz? Porque eu estou mandando, porque eu quero. E aí o meu coração custava me falar o porquê. Eu queria saber a razão, o motivo por trás daquelas ordens, por mais que eu soubesse interiormente. Alguns anos atrás, já adulto, eu ouvi, em outra denominação, eu ouvi isso dentro da igreja e foi algo que me marcou. Enquanto eu estava numa outra denominação, o pastor me deu uma ordem para que eu dissolvesse um grupo que havia se formado, e eu respeitosamente queria saber da parte dele o porquê, visto que era algo tão sério assim, pastor, por quê? E ele disse, porque eu estou mandando. Irmãos, isso é tão ruim quando isso acontece. Ordenar que algo seja feito, sem dizer os motivos, sem explicar a razão, causa constrangimento.
causa irritação, e além de tudo ainda, você vai levar a pessoa que recebeu a ordem a fazer, mas muitas das vezes fazer mal feito, porque o coração está fechado para esse tipo de assunto. Lá em casa, eu e Natália, a gente tem um combinado com relação a esse assunto, principalmente quando se trata de disciplina. Eu e ela, nós temos o combinado de que os meninos lá em casa só apanham depois deles saberem os motivos. Só vai apanhar depois que saber os motivos, tá? Então, eu chego e falo assim, Leandro, você sabe por que você vai apanhar? E ele diz, pai, eu sei, é porque eu fiz bagunça. Eu falei, ótimo, então você sabe, vem cá. E aí a gente se resolve. Tá? E com a Luísa a mesma coisa. Fácil? Não é, de jeito nenhum. Eu me pego fazendo o que os meus pais fizeram. Às vezes a gente é até hipócrita. O fato é, irmãos, de que, às vezes, pela posição de autoridade que nós estamos, nós sequer consideramos as outras pessoas e simplesmente nós ordenamos o que deve ser feito, e aí, assim, faz porque eu estou mandando. Mas, irmãos, não é bom que isso aconteça. E não é bom, e o padrão para nós é Jesus. O nosso Senhor, irmãos, sendo quem é, nunca simplesmente mandou que algo fosse feito, mas Ele sempre ensinou o porquê que deveria ser feito. Nós estamos diante de um texto nessa noite, que é o fundamento pelo qual nós devemos fazer aquilo que nos foi ordenado. Veja só, irmãos, no último sermão, nós tratamos então de assuntos a respeito da vida cristã. Vocês crentes precisam viver assim, as exigências da vida cristã. Havia uma ordem do Senhor, vivam desta maneira, tenham este procedimento. E o que poderia surgir é, Paulo, por que nós vamos viver dessa maneira? Paulo, por que nós devemos viver uma vida santa? O nosso texto é a resposta para essa pergunta. Hoje, eu gostaria de segurar os irmãos pelas mãos e nós caminharmos juntos na palavra do nosso Senhor, e nós vamos ver, irmãos, que nós somos chamados à santificação, porque Jesus derramou sobre nós a sua graça, nos dando uma nova vida. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que, porque Jesus morreu por nós, Ele nos deixou a santificação, Ele derramou o seu sangue e nos chama a santificação porque nós temos uma nova vida. Nosso texto vai nos mostrar isso, nós vamos ver, e claramente, irmãos, nós temos uma divisão aqui de 3 tempos. Nós temos passado, presente e futuro que se abre diante de nós. Primeiro, no passado, aquilo que Jesus fez por nós. No presente, o que Jesus faz em nós. E no futuro, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vier. O primeiro deles é o que Jesus fez por nós. E eu quero que você olhe e você acompanhe a pregação expositiva, verso de número 11, quando a palavra do Senhor nos diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aqui, a graça se manifestou epifania. Ela surgiu, ela esteve no nosso meio. Mas como que isso aconteceu? E eu gostaria de fazer perguntas para o texto, para que a gente possa extrair o que de melhor nós temos aqui. Primeiro, irmãos, o que se manifestou? E o texto diz, a graça. A graça sempre existiu. A graça sempre existiu. Deus sempre foi gracioso. Mas em Jesus, irmãos, nós temos a graça muito mais do que um conceito. Em Jesus nós temos a graça de maneira visível, real, tangível. Essa graça, diz o reverendo Hernandes, ela se manifestou quando Jesus nasceu numa estrebaria, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando dos seus lábios ouvimos palavras de salvação eterna, quando Ele curava enfermos, quando Ele purificava leprosos, expulsava demônios e ressuscitava os mortos. A graça de Cristo, irmãos, não é algo para nós termos apenas uma ideia, um conceito abstrato. Não é. Essa graça, ela foi vista, essa graça foi sentida, presenciada e está sob o povo de Deus. Meu pai sempre levou a mim, minha família, nossa família, para poder pescar. Era a nossa atividade principal em família, uma coisa que a gente mais gostava. Mas assim, a gente sempre foi pescador de barranco, de peixe pequeno. Nunca saímos em excursões de pescaria, não. E aí, irmãos, eu me lembro de que numa dessas pescarias, nas pescarias de maneira geral, quando havia outras pessoas, todo mundo virava e falava assim, olha, você já pescou tal? Já pescou um tucunaré? E eu falei, não, nunca pesquei um tucunaré.
nunca pesquei. Rapaz, a sua vida de pescador muda no dia que você pega um tucunaré. Eu falei, é mesmo? Né? Desde pequeno, é mesmo? Rapaz, muda, o peixe pula para fora, ele briga e dá uma emoção, o coração vem aqui na boca. E aí, irmãos, eu ficava, às vezes assistia um vídeo, ficava olhando aquilo e criava um conceito, uma ideia. Eu tinha uma ideia de como que seria pegar um tucunaré na minha vida. Até o dia, irmãos, em que eu falei, Senhor, hoje eu não vou pescar nada mais a não ser um tucunaré. Eu não saio da beirada dessa represa aqui se eu não pegar um tucunaré. Lá pelo fim do dia, já quase caindo no dia já, eu peguei. E a sensação, irmãos, foi muito diferente daquilo que era apenas um conceito na minha mente. Eu havia criado uma ideia, e sim, o peixe pulou para fora, mas, irmãos, foi muito mais emocionante do que a maneira como pintaram para mim, da maneira como falaram para mim. Eu estou trazendo essa ilustração para poder mostrar para os irmãos que uma coisa é um conceito. Um conceito abstrato é algo que eu posso fazer uma ideia, eu posso pensar sobre ele, mas a graça de Cristo Jesus que se manifestou, essa epifania, a graça que manifestou, ela manifestou de maneira real. Ela esteve e está presente no nosso meio, A graça de Cristo Jesus é uma graça real. E o texto nos diz, outra pergunta, qual que é a origem dessa graça? A graça que se manifestou é a graça de Deus. É assim que o texto nos diz. E eu quero que você nunca se esqueça disso. Não se manifestou por meio da meritocracia. O que manifestou foi a graça de Deus. A nossa salvação, irmãos, ela tem uma origem. E a salvação, e a origem dessa salvação é a graça que nós temos em Deus, que vem do próprio Deus, o Pai gracioso manifestando a sua graça em nosso favor. Tem mais perguntas? Tem. Qual que é a natureza dessa graça? A gente já viu aqui o que se manifestou. Manifestou a graça. Qual que é a origem dessa graça? Essa origem é a graça de Deus, está em Deus. Qual que é a natureza dessa graça? E o texto nos diz, a natureza dessa graça é que ela é salvadora. E foi exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo manifestou sobre o nosso meio. Na primeira vinda do nosso Senhor, irmãos, quando Ele vem com esse intuito, Ele vem para salvar. Óbvio, né? O texto até diz para nós, quando Ele fala da vinda do Senhor Jesus se entregando, é graça. Quando Ele fala do aparecimento do Senhor, é glória. É glória. Na primeira vinda, Jesus vem como ovelha muda levada ao matadouro. Mas da segunda vez, irmãos, quando Ele vier, Ele virá com glória, com poder e majestade, a gente vai ver isso. Mas o fato é, irmãos, a natureza dessa graça, ela é salvadora. O versículo 14 diz que Ele vem para nos remir de toda iniquidade. Ele é aquele, irmãos, que faz brilhar a luz sobre as trevas e derrama salvação a todos aqueles que o Pai lhe deu. A natureza da graça de Cristo Jesus é uma natureza salvadora. Jesus é o nosso Salvador, porque por meio dele nós temos os nossos pecados cancelados e a nossa comunhão com Deus restabelecida. Então a natureza dessa graça que se manifestou, ela é salvadora. E pastor, qual que é a extensão dessa graça? A quem ela alcança? E o texto nos diz, a todos os homens. Então, a Bíblia diz então que o mundo todo vai ser salvo, a todos os homens. E a resposta é claro que não. A Bíblia diz que a salvação, ela é para aqueles que creem, né? Que creem, aquele homem é para aquele que crê, e a gente sabe que há homens que não creem. A salvação, irmãos, não é universalista, como alguns acreditam. Acredite, há correntes teológicas, há correntes por aí, que pensam, irmãos, que por Deus ser bom, no fim, Ele vai salvar, Ele aliviará o seu juízo e salvará a todos os homens. Quem pensa assim, irmãos, está negando a própria Escritura. A salvação é para todo aquele que nele crê. E quem não crê no Filho de Deus, a própria Bíblia diz que já está condenado. João 3, versículo 18, nos diz isso. O próprio Jesus fala sobre o homem sendo lançado no inferno. Deus, irmãos, definitivamente, Ele não salvará a todos os homens indiscriminadamente, mas sim a todos aqueles que receberam a Jesus, o seu Filho. A estes o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, irmãos, Paulo não está falando sobre quantidade, todos os homens, ele não fala sobre quantidade, mas ele está falando sobre qualidade. E é por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente sempre precisa ler texto e contexto. Nos versos anteriores, o que Paulo estava falando? Paulo estava falando sobre classes de homens. Ele fala sobre os idosos, a idosa, sobre o jovem, sobre o líder, sobre o empregado. São classes de homens.
todos os homens aqui do texto são todas essas classes. E era necessário que Paulo e Tito falassem a respeito desse assunto. Porque naquele tempo havia alguns judeus que acreditavam que a salvação pertencia somente ao seu povo, somente a eles. Mas não, essa graça, ela é estendida a todos os homens, a todas as classes de homens, ou seja, ao masculino, ao feminino, ao jovem, ao velho, ao rico, ao pobre, ao livre, ao escravo, e isso até mesmo dentre os gentios. Então, irmãos, nós já vimos que a graça se manifestou, nós vimos que a origem dessa graça, ela vem de Deus, que a natureza dessa graça, ela é salvadora, e que a extensão dessa graça é a todos os homens. O verso 14 complementa aqui, mostrando para nós o que Jesus fez, quando ele nos diz o seguinte, o verso 14, acompanha comigo: Jesus se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade. Irmãos, que Deus glorioso é esse que nós servimos. Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus toma sobre si a nossa culpa, toma sobre si os nossos pecados. E por que ele faz isso, pastor? Porque ele está construindo uma grande família. Ele está construindo uma grande família, uma família pura, uma família para Ele, uma família zelosa. Jesus nos salvou, irmãos, e nós somos propriedades dEle. Ele nos comprou com seu sangue, Ele pagou nossas dívidas, e agora nós somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso, e Ele é nosso. Foi isso que Jesus fez, mas a obra do nosso Senhor, irmãos, não parou aí. Não parou apenas na sua manifestação, mas ela está presente e operando em nós hoje. Nós falamos sobre o passado, e o verso 12 vai mostrar para nós um pouco daquilo que Jesus opera em nós no dia de hoje. Eu quero que você acompanhe. O que Jesus faz em nós? E o verso 12 vai nos dizer. E o texto diz, educando-nos. Lembra que ele manifestou passado, educando-nos presente. A gente sai do passado e vai para o presente. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Cristo nos salvou, e glória a Deus por isso. O fim, irmãos, que era morte, agora é vida. O que era trevas, agora é luz. Mas a obra de Jesus, irmãos, não muda apenas o resultado final. Não muda apenas aquilo que acontece lá no fim. A obra de Cristo Jesus opera no meio, ela opera na nossa santificação. Aqueles, irmãos, que nasceram de novo, aqueles que reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles têm uma missão. Nós temos a missão, e é isso que o mundo não entende, que é a missão de se santificar. E o texto diz, irmãos, e o texto nos diz que a graça que nos salvou, irmãos, é também a graça que nos educa. É a graça que nos ensina. A palavra aqui no grego é pedagogo. Esse educar aqui, educa, é de pedagogo. Um pedagogo é alguém que toma pela mão e ele caminha no passo a passo, ensinando o passo a passo. A graça nos ensina. Mas nos ensina o quê? O primeiro aspecto aqui é negativo. Ela vai nos ensinar a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Impiedade aqui, irmãos, é a mesma palavra que aparece lá em Romanos 1:18, quando nos fala a respeito da idolatria, o homem que abandona a Deus e ele passa a fazer ídolos para si, ele passa a se tornar imoral, homem com mulher com mulher, da maneira como a Bíblia apresenta em Romanos 1, os homens que abandonaram a Deus. A impiedade é o oposto da piedade. O homem ímpio é o homem, irmãos, que ele não considera a Deus em seus caminhos. É o homem que trata o divino como nada. A carta de Judas, quando ele vai falar a respeito dos falsos mestres, ele coloca algumas características a respeito do ímpio, da impiedade. E ele fala, os ímpios são aqueles que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. As obras desses homens são obras ímpias, palavras insolentes. Eles falam contra Deus. Os ímpios são caracterizados como murmuradores, que seguem egoisticamente as suas paixões, que se gabam, que bajulam-se e zombam da verdade do nosso Senhor. Então, a característica dos ímpios é essa, da impiedade é essa. E nós somos chamados a abandonar essa impiedade. Irmãos, para nós, na nossa vida, nós não podemos, irmãos, dar um passo sequer sem a bênção do nosso Senhor. É impensável haver um crente, irmãos, que trate a Deus e as coisas de Deus de maneira relaxada. A graça nos ensina a abandonar a impiedade, bem como também, e o texto diz,
as paixões mundanas, que aqui diz respeito ao desejo sexual desordenado, os vícios como o alcoolismo, o desejo de sempre ter mais e mais posses e agressividades e tantas outras coisas, irmãos, que são fruto da carne. Coisas das paixões mundanas que operam no nosso coração. Hoje, conversando com uma irmã, depois da escola dominical, ela veio falar para mim da barbaridade que é ao conversar com um jovem de uma igreja, um determinado jovem, e o jovem, irmãos, na prática sexual junto com a sua namorada, e ele tentando provar biblicamente que ele está correto, porque Deus já pôs a bênção, porque ela é escolhida, porque é com ela que eu vou casar, então eu estou liberado, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Irmãos, não, a vida cristã, o chamado à santidade, irmãos, nos liberta dessas paixões mundanas, onde há a operação do erro, onde há a operação do engano. Então, irmãos, nós somos primeiramente aqui, nessa educação que a graça nos traz, a renegar as impiedades e as nossas paixões mundanas. Mas o texto nos diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, agora já fala de maneira positiva. Nós vamos viver como? Sensata, justa e piedosamente. Primeiro Paulo fala de um negativo, que renegar, para então ele falar sobre aquilo que abraçar. E como é que nós devemos viver neste presente século, ou seja, no dia de hoje? Primeiro, sensato, de maneira sensata. E aí nós já falamos dessa palavra, a palavra no grego que fala a respeito de domínio próprio. E aí, irmãos, sensato diz respeito a um relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu preciso em mim e por mim mesmo ter domínio próprio. Eu preciso lutar e rogar ao Senhor para que esse fruto do Espírito se manifeste, o fruto do domínio próprio se manifeste sobre a minha vida. Eu vivo de maneira sensata, mas também muda o relacionamento com o próximo, pois o texto diz justa, e aqui diz respeito exatamente à justiça, a de viver de maneira íntegra. O cristão, irmãos, aquele que nasceu de novo, ele não tem apenas um relacionamento com Deus de maneira diferente, ele tem um relacionamento com o próximo também de maneira diferente. Ele é aquele, irmãos, que chora por justiça, tem fome e sede de justiça. Ele quer, irmãos, que a justiça seja aplicada. O crente, ele vive assim. Ou seja, há uma mudança no relacionamento com o próximo. E há também uma mudança no relacionamento com Deus. Pois o texto nos diz, sensata, comigo mesmo, justa com os irmãos e piedosamente, um relacionamento com o nosso Deus. E aqui, irmãos, ser piedoso é uma vida de devoção, é uma vida de levar Deus a sério. Eu pergunto, você leva Deus a sério? Verdadeiramente você leva Deus a sério? Ou é só no domingo à noite, ou é só mesmo por meio de ritos? O fato é que a graça de Cristo, irmãos, ela nos ensina a viver assim, de maneira que Deus se agrada. Nós vivemos assim, esperando aquele grande dia. Falamos de Cristo no passado, o que Ele faz por nós hoje, e o verso 13, irmãos, aponta para o futuro. E aí o texto nos diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Irmãos, muito em breve, o nosso Senhor aparecerá nos céus. Muito em breve. Aquele, irmãos, que apareceu em graça, agora reaparecerá em glória. E todo olho verá. Todo olho verá. Ele virá, e 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos diz o seguinte, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é para aqueles que não creem. Mas para aqueles irmãos que esperam nele, o texto nos diz que ele será glorificado nos seus santos e admirado por todos aqueles que creram nele. Todos aqueles que creram nele. Como crentes, irmãos, nós olhamos para trás e nós glorificamos a Jesus pelo que ele fez por nós. Ele se entregou, ele pagou os nossos pecados, ele nos fez seu, se entregou. Olhamos para o presente e nós vemos, irmãos, a pedagogia da graça, nos ensinando a como viver uma vida que vai agradar ao Senhor, uma vida de santidade. E nós olhamos para o futuro, irmãos, cheios de esperança, e com esperança nós bradamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Como nós aguardamos esse dia, o dia do Senhor,
o dia da nossa bendita esperança. Para concluir, o nosso texto, ele encerra no versículo 5. Agora, o apóstolo Paulo foca diretamente em Tito, para poder dizer: diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, e ninguém te despreze. Que coisas Tito, um enviado de Deus, e não somente ele, mas todos presbíteros, evangelistas, pastores, devem dizer? Que nós somos salvos pela graça de Deus, que nos educa a deixar o mundo e as suas paixões, para viver de maneira irrepreensível, esperando a volta de Jesus, que morreu por nós, para nos separar, para separar um povo santo, que consagra a sua vida em obediência à vontade de Deus. É isso, irmãos, é isso que os versos anteriores, verso 11 a 14, nos ensinam. Tito e todos os obreiros, pela autoridade da palavra de Deus, eles devem animar, eles devem encorajar, corrigir uns aos outros, e a qualquer um, irmãos, que não vive segundo o chamado de Deus, eles precisam dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A graça nos salvou, a graça nos ensina, e a graça, irmãos, nos enche de esperança pelo retorno do Rei. Eu gostaria de trazer algumas verdades aplicações aos nossos corações aqui nessa noite, sobre o texto que está diante de nós. A primeira delas, irmãos, e que salta de imediato, ao ver, irmãos, o que Jesus fez por nós, é de que você é amado 1.000 milhões, e quem pegou, pegou. Você é amado 1.000 milhões, você é amado. O amor de Cristo, irmãos, por nós, é um amor incalculável. O amor de Cristo por nós é um amor incalculável. É incalculável, irmãos, porque custou a vida do Filho de Deus. E eu pergunto, pega a calculadora aí e calcula, por favor, quanto que vale a vida de Jesus? Quanto valeria a vida do nosso Senhor? Daria para nós calcularmos? Gálatas 2:20 diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nós estamos falando de amor. O sentimento de Jesus por mim, por você, não é um sentimento de colega de trabalho. O sentimento de Jesus por nós não é de um amigo, não é nem mesmo um amor falho de um homem por uma mulher. O amor de Jesus por nós, irmãos, é um amor ágape, amor imutável, amor infinito. Esse é o amor de Deus por nós. Para você que está chorando e dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer, querido, você é amado antes da fundação do mundo. Antes do haja sair da boca de Deus, o Senhor já te amava. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Você é amado. Danny Ortlund, no livro dele, Manso e Humilde, ele faz uma citação que eu fiz questão de guardar e leio sempre. Ele diz: tire a carne do exterminador do futuro e você verá uma máquina. Tire a carne de Cristo e você verá amor. Porque o nosso Senhor Jesus ama aqueles que são seus. Amor, você é amado. Se você crê, óbvio que essa palavra não é para todos aqui, é para aqueles que creem, que devotam a sua vida a Cristo Jesus. Você é amado, você é amado. Segunda das aplicações, verdades ao nosso coração, é de que você foi salvo pela graça. Pela graça. E aqui, que fique claro, é graça, não é mérito. Diferente de todas as outras religiões mundo afora, todas as outras religiões mundo afora. Sabe quantas religiões que existem no mundo? Sei lá. Nós estamos falando de milhares, para não falar de milhões. Todas as outras religiões você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Apenas o cristianismo, e o cristianismo protestante, é aquele que vai dizer, irmãos, que nós somos salvos por alguém de fora, que não vem de nós, que vem tudo dele, e que tudo é para ele. Pastor, mas como assim? Irmãos, para você ser salvo segundo o Espiritismo, você precisa praticar boas obras. Para você ser salvo segundo o islamismo, você precisa de boas obras. Segundo o islamismo, você precisa de obras. Segundo o hinduísmo, a mesma coisa. Segundo o catolicismo, você precisa de obras para se ver livre ali do purgatório, e por aí vai. Mas a Bíblia, irmãos, que é a nossa única regra de fé e prática, diz que nós somos salvos pela graça. Somos salvos sem mérito algum, sem obras, por pura graça e misericórdia do nosso Deus.
O dicionário traz a definição de graça como favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva. É dado, não é comprado, não depende de nós, dádiva. Nenhum de nós, irmãos, tem mérito diante do Senhor, porque nós somos pecadores. As nossas obras, irmãos, jamais poderiam nos salvar. Todas as nossas obras fora de Cristo, elas são consideradas como trapo de imundície. Mas a Bíblia vai dizer que, pois, pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. É graça, graça e somente graça. Você é amado, você é salvo pela graça. E aí, terceiro, é graça, mas não foi de graça. É graça, mas não foi de graça. Você precisa lembrar sempre, ao tratar a respeito desse assunto, irmãos, é de que custou a vida de alguém, tá? Custou, e custou a vida do Filho de Deus. Se você está vivo, é porque alguém morreu, Jesus morreu por você. Se você é livre, é porque Jesus pagou a sua sentença. Se você tem paz, é porque Jesus te justificou diante de Deus. Entenda, irmãos, Deus não resolveu passar a mão na nossa cabeça dizendo assim, é o Erickson, né? Tão bonitinho, vou perdoar. Não! A nenhum de nós, irmãos, Deus olhou e disse, esse cara é bom, gostei dele. Não, irmãos, o que o Senhor vê em nós é o sangue do seu Filho, que por nós foi vertido na cruz. E é por causa dele, de Cristo Jesus, que nós somos aceitos diante do Pai. É graça, mas não foi de graça. Não foi de graça, definitivamente não foi. Por isso, valorize a sua salvação, sendo eternamente grato ao Senhor. Você é amado, você é salvo pela graça. É graça, mas não foi de graça. Quarto, essa graça te conduz às obras. Porque é o momento, irmãos, e aqui eu me lembro de quando estava aprendendo sobre a teologia reformada, e uma das minhas broncas é, ela disse que foi salvo pela graça, né? Então, assim, vou viver minha vida do jeito que eu quiser, estou salvo, é pela graça, beleza. Não. Você é salvo, mas você é salvo para. E você é salvo para as boas obras. Ou seja, a partir do momento em que o Senhor entrou, tirou o seu coração de pedra e te deu um coração novo, você vai viver uma vida agora que glorifique a Cristo. Uma vida nova. Eu vou viver do jeito que eu quiser, de jeito nenhum. A marca, irmãos, de que eu sou verdadeiramente um salvo é a minha luta contra o pecado. Eu não posso transformar a graça naquilo, irmãos, que Dietrich Bonhoeffer trata como graça barata. O que é a graça barata? Aquela graça que não custa nada. Barata por não custar nada. Que eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu estou salvo. Não. Você é salvo. E como que eu sei que eu sou salvo? A minha luta incessante contra o pecado. A minha luta por santificação, por agradar e viver uma vida que vai louvar o nome do Senhor. Aí é a maneira como você está vivendo? É a maneira como você está vivendo? Você é amado. Você é amado. 1.000 milhões ainda. Você foi salvo pela graça. É graça, mas não foi de graça. Essa graça te conduz às obras. Quinto, não há salvação senão pela graça de Cristo Jesus. E esse texto nos mostra isso. É somente por meio daquele que se entregou por nós. E por que o senhor está falando isso, pastor? É óbvio? Não é óbvio. Há pessoas por aí, eu já ouvi isso da boca de crente, de que sim, todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Não levam. Se você vai pelo caminho de Allan Kardec, o que te espera é o inferno. Se você vai pelo caminho do hinduísmo, o que te espera é o inferno. O único caminho que nos leva a Deus é o caminho por meio daquele que eu sou o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus nosso Senhor. Não há salvação senão por meio de Jesus. Não há, e não há outro. Debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 10, 12 vai falar isso para nós. Não há salvação fora de Cristo Jesus, é somente por Ele. Jesus diz, eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há salvação fora de Cristo Jesus, não há outro meio, não há. Querido, você é amado, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Você foi salvo pela graça, é graça, mas não foi de graça. Essa graça te conduz a viver uma vida santa, te conduz às obras. Não há salvação fora dessa graça, senão por meio de Cristo Jesus. Não há salvação. E por fim, queridos, para nós encerrarmos,
Essa graça bendita nos dá esperança para o futuro. E eu confesso, irmãos, que preparando durante essa semana esse sermão, esse foi o ponto onde o Senhor mais tocou, irmãos, comigo. E eu pergunto, irmãos, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Onde é que a sua esperança está firmada? O verso 13 nos dá a resposta, e ele vai dizer aqui para nós, ele vai dizer, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O que enche o nosso coração de alegria, irmãos, é a nossa bendita esperança da glória. O dia da manifestação de Jesus e o cumprimento, irmãos, final de todas as suas promessas. Por quê? Porque o que são coisas desse mundo, irmãos, comparadas às promessas do porvir? O que são as coisas? Me diz, o que poderia encher o seu coração mais do que aquilo, irmãos, que nós temos por meio das promessas de Cristo Jesus? Talvez você tenha perdido essa expectativa. Ou talvez ela está bem apagadinha aí no dentro do seu coração. Talvez você esteja colocando a sua esperança aqui. É num emprego melhor, que virou o seu sonho. É de uma conta no banco mais gorda, e aí virou a sua meta. É uma conquista terrena, que virou, irmãos, o foco do seu coração. Mas eu repito, irmãos, o que são essas coisas comparadas ao brilho da glória de Jesus? O que são essas coisas comparadas ao brilho da glória de Jesus? O que nós podemos comparar, irmãos? Pesa na balança. O que nós podemos comparar com receber um abraço do nosso Mestre? O que a gente pode? Eu me arrepio só de imaginar, irmãos, ouvir o meu Senhor Jesus dizer: vinde, bendito do meu Pai. Vem ver o que eu estou preparando para você. Entra para cá, vem cá. Deixa eu enxugar as suas lágrimas, aqui você não precisa mais delas. Aqui você não precisa, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais angústia. A morte já se foi, já não existe mais. Meus irmãos, está viva a nossa esperança, ou ela tem sido ofuscada pelas coisas deste mundo? Você aguarda o dia do Senhor com ansiedade, ou ele, irmãos, ou ele, simplesmente, se ele demorar mais um pouquinho, para você tudo bem, é até bom que você coloque algumas coisas em ordem, e realize alguns sonhos que você tem no seu coração. Não, pastor, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter filhos, eu quero ter casa, eu quero ter bens, aí depois a gente vê esse negócio de Jesus voltar. Entenda, irmãos, nenhuma dessas coisas são pecaminosas em si. Nenhuma. Você tem o desejo de casar, de ter filhos, de ter casa, mas, irmãos, nenhuma dessas coisas podem estar acima do nosso amor, ao ver, irmãos, o amado da nossa alma, Jesus é o foco, Jesus é a nossa meta. Chegar, adentrar ao céu, irmãos, é o que eu e você, irmãos, temos que almejar com todas as nossas forças, mais do que qualquer coisa nesse mundo. Pensa em algo que você estou sonhando com isso. Eu com minhas férias, mais do que minhas férias, mais do que qualquer coisa que você possa imaginar, precisa arder no nosso peito o desejo pelo Senhor. O desejo, irmãos, de dizer: Alá, o amado da minha alma. Chegou o grande dia. Porque a nossa esperança não é uma esperança firmada nas coisas desse mundo, mas é uma esperança firmada na bendita promessa de Deus, de que Ele virá e irá consumar todas as coisas, irá nos tomar como teu povo, irmãos, e nós herdaremos essa terra com poder e glória ao lado do Senhor Jesus. Se isso não enche o seu coração, em nome de Jesus, suplica ao Senhor perdão. Senhor, faz brilhar. Está ofuscado, eu estou perdendo a visão, eu estou perdendo a esperança, eu estou colocando esperança em coisas, em pessoas, no advogado, estou esperando lá aquele juiz dizer, estou esperando o resultado do médico. Não, você está esperando ao Senhor, a bendita volta de Cristo Jesus. É isso, irmãos, o foco da nossa vida, acima de todos os desejos, acima de todas as conquistas, acima de tudo. Eu pergunto, você anseia por ver o seu Senhor? Anseia pela volta de Cristo Jesus?